As ruas como latrinas e os tigres à solta. Imagine-se no Brasil, colônia e imperial, onde a maioria da população não tinha acesso a banheiros internos. As necessidades fisiológicas eram feitas em buracos no chão, fossas rudimentares ou, sem cerimônia alguma, diretamente nas ruas e quintais. O conceito de privacidade para essas funções era praticamente inexistente. Nas casas mais abastadas, a solução era o penico carinhosamente apelidado de tigre, por razões óbvias ao pensar em seu conteúdo. Escravizados, os tigreiros tinham a inglória tarefa de carregar esses recipientes repletos de dejetos para despejá-los em rios, mares ou fossas, transformando cidades como o Rio de Janeiro em locais de cheiro insuportável e insalubridade extrema. Há relatos de viajantes estrangeiros descrevendo o odor fétido e a sujeira das ruas, e até a surpresa ao verem pessoas urinando descaradamente em público. Essa realidade hedionda não era apenas um incômodo, era uma bomba relógio sanitária. A proliferação de ratos, insetos e a contaminação generalizada da água e do solo eram o motor de epidemias devastadoras como cólera, febre amarela e varíola, que ceifavam milhares de vidas, especialmente em centros urbanos. A sujeira do corpo também era um problema crônico. Médicos do século XIX registravam alta incidência de doenças de pele como sarnas, tão comuns que o vice-rei Marquês do Lavradio chegou a se gabar de não tê-las. Banhos raros e a semente da higiene. Se hoje o banho diário é uma marca da cultura brasileira, no passado era uma exceção. Muitos europeus acreditavam que a água abria os poros, tornando o corpo suscetível a doenças, e tomavam poucos banhos ao ano. A higiene pessoal focava em partes expostas, com pouca água ou panos úmidos. A grande influência para a mudança veio dos povos indígenas, que possuíam hábitos de higiene muito mais desenvolvidos. Eles tomavam banhos regulares em rios e cachoeiras, usando plantas para limpeza, e foram lentamente introduzindo o costume do banho diário. Em casas mais abastadas, o banho era preparado por escravos, que aqueciam a água e a levavam para bacias ou tinas em quartos, num ritual de luxo para poucos. A revolução dos banheiros e a busca por saneamento. A virada de chave para a higiene e os banheiros começou a se desenhar no final do século XIX e início do século XX. As grandes epidemias forçaram a sociedade e o poder público a reconhecer a urgência do problema. Figuras como o sanitarista Oswaldo Cruz emergiram como heróis, liderando campanhas de vacinação e reformas sanitárias que pavimentaram o caminho para a ideia de um ambiente limpo e saudável. Foi nesse cenário que os primeiros sinais do banheiro moderno surgiram. Nas casas mais luxuosas, a tecnologia europeia, o vaso sanitário com descarga, começou a aparecer. A industrialização do século XX, então, foi a grande alavanca para a democratização desse cômodo. A produção em massa de louças sanitárias e materiais hidráulicos tornou o banheiro uma realidade cada vez mais acessível. Um marco fundamental foi o Plano Nacional de Saneamento, Planasa, criado na década de 1970. Esse ambicioso programa governamental visava universalizar o acesso à água potável e, crucialmente, ao esgoto sanitário. Graças ao Planasa, milhões de brasileiros finalmente tiveram suas casas conectadas a redes de água e, pela primeira vez, puderam contar com a privacidade e dignidade de um banheiro interno com descarga, pia e chuveiro. O chuveirinho, ducha higiênica, muitas vezes em substituição ou complemento ao bidê, tornou-se uma característica comum, refletindo o crescente hábito de higiene pessoal. Ecos do passado no presente. Hoje, o banheiro se tornou um santuário de privacidade e higiene. No entanto, ainda carregamos ecos do passado. A prática de descartar o papel higiênico na lixeira ao lado do vaso que tanto intriga estrangeiros é um resquício de uma infraestrutura de esgoto que em muitas cidades ainda não está totalmente preparada para absorver o papel sem entupimentos. É um pequeno gesto que nos conecta diretamente com as lutas por saneamento que moldaram nosso país. Apesar dos avanços notáveis e das metas de universalização da Lei do Saneamento Básico, milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso adequado a esgoto tratado. A história dos banheiros no Brasil é mais do que a evolução de um cômodo.
É a história da nossa própria transformação, da superação de doenças, da conquista da dignidade e do conforto. É um testemunho de como um simples espaço pode ser um espelho das nossas desigualdades, mas também da nossa resiliência e busca por uma vida mais saudável.